Olá, queridos, graça e paz a todos. Aqui é o pastor Edinaldo e nós estamos aqui para mais um tempo precioso de reflexão, de meditação na palavra de Deus, sobretudo aproveitando aí esse período que nós poderíamos dizer de reflexão um pouco mais acentuado no que diz respeito à questão comportamental, Setembro Amarelo, que nos chama aí a atenção a fim de tomarmos cuidado com algo tão sério que é a questão do suicídio. Mas nós vamos aproveitar aqui este tempo que nós teremos a fim de trabalharmos um pouco sobre depressão, ansiedade. Temos uma convidada especial hoje e que vai ser apresentada brevemente. Eu quero agradecer àqueles que vão se conectar conosco, tá certo? Você pode reproduzir aí esse conteúdo nas suas redes sociais, compartilhá-lo e esperamos que ele seja bênção para a vida de todos, tá bom? Somos aqui da Igreja Presbiteriana de Osasco, fica aqui no centro da cidade, na rua Paulo Lício Riso, número 207. Você pode também nos acompanhar aí pelas redes sociais. O nosso site é www.iposasco.org.br. Estamos também no Instagram, no Facebook. É só você jogar aí IP Osasco, TV Osasco, que você vai certamente encontrar aí o nosso conteúdo, tá bom? Eu quero começar lendo um texto da Palavra de Deus, Salmo 42, que diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o teu Deus? Onde está? Lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Bem, queridos, a fim de conversar conosco aqui no nosso bate-papo de hoje, uma convidada especial e a nossa irmã Sônia, digo irmã, porque ela é membro da Igreja Presbiteriana de Osasco, a Sônia Regina da Silva Leite. Ela é formada em psicologia, com especialização em gestalt terapia e terapia cognitiva comportamental. Ela atua desde 1998 em atendimento de psicoterapia, com ênfase em adolescentes e adultos. Então, ela gentilmente aceitou aqui o nosso convite, a fim de conversarmos sobre a depressão, sobre a ansiedade, e então esperamos que seja, de fato, uma bênção para a vida de todos. Sônia, obrigado pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Faça aí a sua apresentação. Obrigada. Bom, a minha apresentação, o pastor já iniciou aí também, né? Eu também sou membro da Igreja Presbiteriana de Osasco. Minha família, quase toda, também é da igreja. E minha formação é psicóloga, com essas especializações em gestalt terapia e terapia comportamental e cognitiva. E justamente essa área da psicologia cognitivo-comportamental é a linha que é mais usada para se trabalhar com pessoas com transtornos ou de ansiedade ou de depressão e as suas consequências disso. Por quê? Porque nós trabalhamos a parte cognitiva, que é a forma de pensar, o jeito de pensar, que vai refletir no seu comportamento. Então, nós trabalhamos esse lado. Então, precisa desse suporte para o paciente dar continuidade também. Então, é um prazer estar aqui, estar conversando com os irmãos, conversando com as pessoas e o pastor vai direcionar aí também essas questões para poder estar elucidando
melhor também. Tá? Mas é um prazer muito grande, que Deus continue nos abençoando também, que isso que for falado hoje sirva de bênção, né, e transformação para todos. É isso aí. Sônia, muito obrigado. De fato, uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Nós vamos caminhar durante aí 50 minutos aproximadamente. Bom, vamos lá naquilo que nos propomos a conversar aqui hoje. Bem, gente, quando nós falamos sobre depressão, ansiedade, trata-se aí apenas de mais um dos problemas emocionais, físicos, com os quais nós temos que lidar com eles. E na qualidade de crentes, eu como pastor, nós precisamos ter a sensibilidade devida diante da seriedade do assunto, não é? Entendendo que Deus ele veio para nos dar uma vida que é eterna, e nesse sentido o Evangelho não nos convida apenas a desfrutar de uma vida que dure, mas também de uma vida de qualidade. O viver bem, o estar bem é também o querer de Deus para as nossas vidas. Tanto é verdade que a Bíblia fala de paz, ela fala de alegria, ela fala de amor, ela fala de esperança, não é? Ela fala de bondade, longanimidade, benignidade. Ou seja, há vários princípios bíblicos que apontam para essa vida que não é caracterizada apenas pela sua durabilidade, mas que é também caracterizada pelo seu bem-estar. Então, isso é do querer de Deus também. E então, a nossa finalidade aqui é jogar um pouco mais de luz, né, diante desse quadro negro que nós estamos vivenciando. Digo quadro negro, e eu já começo aqui o nosso bate-papo, Sônia, pelo seguinte: estamos numa pandemia, mas seria possível nós falarmos de uma epidemia de depressão? Faço essa pergunta pelo seguinte, porque nós estamos falando de algo que atinge 10% da população mundial e crescendo. Se pegarmos aí, fizermos uma pesquisa no que diz respeito aos antidepressivos, a gente vai perceber que nos últimos anos, eu estou falando de 10, 15 anos atrás, a gente percebe um consumo cada vez maior dos antidepressivos. E na sua experiência, você está atuando aí desde 1998, então nós estamos falando de uma profissional que atua há 22 anos. Como que você tem percebido isso? Como que você tem sentido isso? Procede mesmo a gente falar de algo que atinge um percentual tão grande, 10% da população? E aí, evidentemente, que a gente precisa classificar e entender a depressão em 3 níveis, né? No seu nível leve, no seu nível moderado e no seu nível grave. O que é que você tem a dizer, Sônia, com base no que você tem aconselhado, acompanhado e sentido aí no seu tempo de experiência? Bom, o que tenho notado é assim, que a depressão ela é uma doença que ela está crescendo muito. Ela tem crescido, eu até acredito que cresce proporcional a um aumento da tecnologia, com aumento de tipos de trabalho, aumento quer dizer, tudo que diz respeito ao aumento de pressão, né? A depressão também vai aumentando. Então, eu vejo assim que a pandemia ela é mais um caminho, mais um adendo à evolução da depressão, né? Então, tudo isso ela já está vindo. Se não houvesse a pandemia hoje, ela continuaria também evoluindo a depressão. Ela vem de muitas coisas. A gente vê muito isso no jovem. Por quê? Né? Eu tenho atendido muitos jovens que utilizam da tecnologia, que trabalham em empresas que a cobrança é muito grande, de que a evolução lá de dentro do trabalho é muito grande, a cobrança, tudo. E isso gera essa depressão juntamente com a ansiedade. A cobrança, não só a cobrança, como também
as relações com as pessoas, eles vão ficando cada vez mais individuais, estão ficando mais trabalhando sozinhos mesmo, parece que tudo é só mais ele e a máquina, ele e a máquina. Então, tem acontecido muito isso. E está acentuando mais ainda agora que muitos desses jovens estão em home, né? Home office, então estão em casa, então estão confinados, estão lá dentro. Então, tem muito disso também. Cerceou um pouco a liberdade, né? Não tem mais tanto espaço. Então, eu vejo assim que o que está vindo para mim, enquanto pacientes, para mim, é muito dessa queixa, né? De que estão se sentindo mal, estão se sentindo angustiados, uma pressão física, né? A depressão também causa isso, e a ansiedade também causa essa pressão física, né? Gerado por essas questões de trabalho, de mundo como eles estão, uma cobrança muito grande, você não pode ficar para trás, você sempre tem que estar à frente, não pode ficar um pouco parado, você sempre tem que estar em movimento para poder encarar essa competitividade que está existindo aí. Então, eu vejo muito disso, né? Que está acontecendo com a depressão e vem aumentando isso também. Bacana, Sônia. Enquanto você dava aí o seu parecer, eu estou aqui pensando o seguinte. Esse conflito geracional, né? Porque nós estamos falando de algo que atinge todos os níveis. Crianças, jovens e os mais velhos também passam por isso. Cada um dentro da sua realidade. Os jovens, você falou da competitividade, né? E esse comportamento ele é diferente da geração anterior, porque até um tempo atrás nós éramos uma população rural, não é? Nós estávamos vivendo uma vida simples, onde a competitividade ela não acontecia, o sujeito estava lá no seu sítiozinho, plantando o seu arroz, o seu feijão, tendo ali o seu meio de sobrevivência. A partir do momento que houve essa migração, que nós deixamos de ser rurais e nos tornamos uma população urbana, e a cidade, essa selva de pedra, ela é implacável, né? Para sobreviver nela, você realmente precisa provar o tempo todo que você é competente, que você merece aquele trabalho, que você não pode ficar para trás, porque você tem pessoas que estão chegando aí que com bagagem, com conhecimento, né, com aprendizado. Então, você é o tempo todo desafiado a estar buscando constantemente provar para todo mundo que você é competente. Então, a gente não tem trégua, né? A gente não tem aquele momento de você dizer, tô relaxado, não é? Estou no emprego, esse emprego é estável. Não existe estabilidade, com exceção aí da vida pública, que é diferente, não é? Por isso que é um mercado muito cobiçado, a pessoa ingressar ser um funcionário público, porque aí sim você, né, tem uma certa estabilidade e tudo mais. Mas fora isso, a competitividade ela é muito grande. E isso traz consigo um ônus muito, muito pesado, muito forte. Eu estive, por exemplo, em 2015, num país oriental, que é a Coreia do Sul, e eles têm um perfil muito, muito diferente do nosso. As mulheres não têm muito espaço no mercado de trabalho, a competitividade entre os homens ela é muito forte, ela é muito acentuada, e as mulheres elas ficam em casa acompanhando muito a vida estudantil dos filhos, se dedicando à vida doméstica e tudo mais, enquanto os homens se matam no trabalho para poder realmente sobreviver, porque a concorrência ela é muito grande. O país é pequeno, não é? E ele tem ele é um quinto da nossa população, um país de 40 milhões de habitantes, 50 milhões de habitantes, então a concorrência ela é muito forte. E o índice de suicídio ele é muito alto, né? Não muito diferente do Japão. E aí a gente entra numa questão muito delicada, né? Porque os filhos eles são muito pressionados desde pequeno a serem destaques, a sempre tirarem as melhores notas, a sempre... os pais eles passam
se doam para que os filhos sejam diferentes. E, às vezes, os filhos não conseguem atender essas expectativas. E quando ela não acontece, alguns preferem se matar. Então, o índice de suicídio é muito alto. E aí entra uma questão interessante, que eu queria já ouvir você a respeito disso. 15% dos depressivos, segundo a Organização Mundial da Saúde, acaba em suicídio, né? Então, nós estamos falando realmente de um problema que pode culminar com a eliminação de uma vida, e vidas precoces, né? Vidas que poderiam viver muito, contribuir muito, e às vezes acabam por estes fatores, né? Há outros, evidentemente, que acabam aí comprometendo muito a vida das pessoas. E como você tem percebido isso? Como que a gente identifica esses sintomas que, de repente, pode realmente gerar essa preocupação? Por isso, no quadro depressivo, a gente perceber a questão do leve, do moderado e do grave. Distinguir a normalidade da patologia. E aí, só para complementar, né? Porque às vezes nós minimizamos. Eu digo nós minimizamos porque a gente diz, fulano está com mimimi, né? Está com frescura. E a gente, pelo fato de ter tido uma outra criação, não é? Porque eu me lembro, por exemplo, que a gente às vezes apanhava e tinha que chorar para dentro, você não podia nem chorar para fora. Fica quieto, menino. Hoje, a geração é diferente, não é? Comportamento diferente. E a gente, às vezes, pelo fato de ter tido uma formação mais espartana, um negócio assim mais bruto, aquela coisa assim, né? Das mãos calejadas e tal, a gente tende a minimizar, às vezes, sentimentos e acha que aquilo é uma frescura, que aquilo vai passar, não é? Como que a gente tem esse time aí, o Sônia? Como que a gente começa a perceber que a coisa realmente agravou? Tudo isso, a depressão, ela traz uma consequência assim. Você falou do exemplo de jovens que são pressionados pela família ou pela sociedade a ser uma coisa que ele provavelmente não está conseguindo, né? Então, você tem que ser, você precisa ser, você... Então, isso é uma pressão. E quando ele vê que ele não está atingindo a expectativa daquelas pessoas que para ele são importantes, tipo os pais, né? Enfim, pessoas que estão ao redor dele, ele se sente frustrado. E essa frustração leva a um processo de depressão, que é aquela coisa, poxa, eu não sirvo para nada, eu não tenho nada, eu não consigo, né? Então, eu não sinto motivação nesse mundo. Eu não tenho lugar nesse mundo, porque eu não consigo ser aquilo que estão exigindo de mim ou que estão esperando por mim. Então, essa expressão dessa pessoa já é um sinal, né? Se ele já começar a falar, expressar, poxa, não consigo nada, não tenho nada, esse mundo aqui não serve para mim, não sei qual é o meu lugar nesse mundo, já é um sintoma. E a família vai estar ouvindo isso, né? Alguém do lado vai estar ouvindo. Muitos podem até achar, mas que frescura, que coisa é essa? Né? Você tem condições, né? Então vem aquela questão de tentar melhorar a autoestima, né? Não, você é capaz, você consegue, você... E muitas vezes não é isso que ele precisa ouvir, né? Então, não é isso que ele precisa para poder melhorar o estado dele emocional. E aí ele começa a entrar para dentro. A depressão é isso, né? É ficar interno. É quando ele não tem vontade de sair, o sol tá lindo lá fora, ou a noite está maravilhosa, e a gente fala, não, sai um pouco. Não estou com vontade, eu estou no meu momento cinza, né? Não consigo ver essa beleza, não consigo ver perspectiva, não consigo ver a luz no final do túnel, e muito menos o túnel, né? E muito menos Então... o túnel, né? É né? boa, é boa. Às vezes o Né? cara está procurando a luz e não está vendo nem o túnel, cara. Nem o túnel ele está É boa. vendo. Então, na depressão, ele dá esses sinais de como ele quer, né? Ele está pedindo socorro de alguma forma.
E é um momento que a família, no caso a igreja também, né, ela acolhe a família nisso, e para levar para tratamento, né? Então, são tratamentos mesmo, assim, que tem que levar para médico, né, um psiquiatra para dar medicamento, e a terapia como suporte, né, para levar. Eu já tive caso de paciente que os pais queriam muito que o filho entrasse na USP, e é USP, não tem outro meio, por quê? Porque eu não tenho condições de pagar uma faculdade particular, então você vai entrar na USP. Então ele fez cursinho e tal, e entrou na USP, só que um mês depois ele começou a entrar em pânico, a síndrome do pânico, né? Porque ele não viu que era realmente essa situação, isso que ele queria, mas ele quis satisfazer os pais. Então, no consultório, ali na minha frente, ele teve uma crise, né? Ele ficou travado, ele não conseguia nem levantar para andar. Meu Deus. Eu tive que ajudá-lo a levantar, chamei a mãe dele, que estava na recepção, para levantar, para levá-lo para o elevador, e do elevador levar no carro e ir para o médico. Então, ele teve uma crise, um rapaz de 22 anos, quase 21, 22 anos. Então, para você ver a pressão que dá, o que leva a isso, né? Indo para o médico, claro, né? Acabou tomando remédios, né? O Rivotril é um dos remédios mais usados para pânico também. Então, ele levava no bolso esse comprimidinho sublingual, que qualquer situação que ele pudesse sentir, que ele já teve no trem, essas coisas, e colocava embaixo da língua, dava uma amenizada e ele melhorava. Então, é nisso, sabe? O quanto que a gente vai levando para os filhos e para as pessoas essas pressões, né? Daí você fala, mas antigamente não era assim, tá? Hoje está mais assim, está cheio de uma geração de mimimi. Eu não vejo isso, eu vejo que hoje as perspectivas estão diferentes, as coisas estão mais adiantadas. Lá atrás não tinha muita alternativa, né, de vida. Era ter a terra, cuidar da terra, ter filhos para ajudar a cuidar da terra, e esses filhos iam continuar cuidando da terra, e era isso. Hoje não, hoje se você não tiver uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, você não consegue mercado de trabalho aqui. Não é só uma graduação, uma faculdade, né? Hoje está precisando de muito mais. E é MBA, nossa, então os jovens aí estão correndo atrás disso, né? E isso gera essa ansiedade toda, isso gera esse sentimento, poxa, eu acho que eu não consigo, eu não sirvo para nada, esse mundo não serve para mim. E daí acaba levando ao suicídio. Eu já tive paciente também que buscou o suicídio tomando veneno de rato, né? Chumbinho, eu acho que chama, esqueci como é que chama isso. É isso. Um veneno de rato, e a família identificou na hora ali que estava passando mal. Quer dizer, ele esperou a família sair, ele planejou tudo, ele esperou a família sair, todos saírem, e ele foi lá sozinho, escondido, tomou. E nisso chegou um dos membros da família, porque tinha esquecido alguma coisa, e veio passando mal, e já chamou o SAMU, tudo, e ficou internado, tudo mais. Então, ele ficou comigo muito tempo e ficou com sequelas, óbvio, né? Do envenenamento, dos remédios e tudo mais. Mas buscou, né? E outros pacientes jovens, né? Que já veio assim com o pulso enfaixado, sabe? Porque tentou se matar com gilete, né? Nossa. E com os pulsos cortados, e estando ali na minha frente. Então, é complicado, né? O que eu vejo mais é o olhar de terror das pessoas. A gente vê a ausência de Deus, isso, né? Como faz falta, né? Essa ausência, e a ausência da fé, porque a pessoa deprimida ou depressiva, ela perde a fé, ela não consegue encontrar, por mais que você fale, olha, Deus está agindo, Deus tem tudo isso, não consegue, né? Que aí entra a questão
neurofisiológica, né? Que é uma substância química que o cérebro não está fabricando. Então, por mais que você... Guarda essa informação aí, Tá bom. só para dizer o seguinte, a gente lida com a questão do estigma, né? Há um tempo atrás, quando se falava assim, fulano está com depressão, a gente atribuía isso a uma questão demoníaca, né? Então, as pessoas, falar que estava com depressão era quase que igual falar que está com AIDS. Aquilo gerava uma discriminação muito grande por parte, talvez eu poderia dizer, da comunidade evangélica. Por quê? Eram elementos novos, não é? Quando a gente começa a lidar com a questão das informações. E na igreja, a gente sempre pensa o seguinte, que não, que crente não passa por isso, que depressão é falta de fé, que depressão acontece na vida de alguém que não está bem com Deus, é pecado, é sentimento de culpa, é pecado não confessado, e assim por diante. Então, a gente ainda hoje, depois já de algum tempo que a gente vem conversando, né, a respeito dessa questão, a gente percebe ainda um preconceito, uma discriminação. E as pessoas, às vezes, elas querem se apresentar como fortes. Elas não querem dar sinais de fraqueza. Então, elas vão internalizando isso, vão guardando isso, não pode abrir isso para a comunidade, né? Imagine você, eu como pastor, eu vou usar o meu exemplo, se eu, de repente, começo a colocar nas mídias sociais o que o salmista colocou aqui. As minhas lágrimas têm sido meu alimento noite e dia. E isso por semanas. Veja bem, os irmãos vão começar assim, pastor, o que está acontecendo? Pastor, não sei o quê. Né? Ou seja, vai ser tenso. Por quê? A gente não quer dar sinais de fraqueza. Desde que os nossos primeiros pais, lá no Éden, pecaram, a proposta de Satanás foi o seguinte, vocês vão ser autossuficientes, vocês vão ser poderosos, vocês vão ser competentes, vocês vão ser capazes, porque vocês vão ser como Deus. Olha para você ver. Não é? Vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, desde pequeno, a gente vai lançando essa pressão. Então, acho que a família ela está doente. Porque os pais querem se ver realizados nos filhos. E hoje, ser feliz é ser bem-sucedido, né? Então, a gente atribui isso. As pessoas ganharem muito dinheiro, ter uma formação acadêmica espetacular, para a gente poder nos orgulhar. Então, muitas das vezes, a gente usa os filhos para nos engrandecer, para dizer, meu filho tem formação X, o meu filho se formou no lugar tal. Então, aquilo é um troféu nosso. A gente transforma os filhos num pequeno troféu, né? Então, a gente se vê realizado neles. Então, desde pequeno, a gente quer ver eles tirando sempre as melhores notas. Se tirou nota ruim, o bicho pega. Né? Então, a pressão ela é desde pequeno. Então, a gente sempre se orgulha de dizer, nossa, os meus filhos, eles são destaque na classe, receber elogios. Os BO a gente não conta, não. A gente só conta só as coisas boas. Né? E aí, isso vai crescendo, né? Vai sendo levado para a vida e desde aí chega na juventude, novamente, a pressão está ali. Os filhos sempre querendo provar para os pais, atender às expectativas dos pais. Então, eu vejo que a família também ela está um pouco adoecida, né? Eu queria que você falasse a respeito disso, como que você lida com a questão familiar ao lidar com essa questão, porque às vezes não é só tratar a pessoa, né, que está passando por isso, a família precisa ser tratada também. E essa questão da gente entender o termo que você usou, neurofisiológico. Neurofisiológico, né? Para os irmãos que vão nos acompanhar aí, aqueles que vão acessar, aqueles que mais à frente estarão acessando também, dizer o seguinte, olha, tem questão espiritual, mas tem questão neurológica também. E aí? É interessante essa questão da família, né? Que é um outro segmento que leva a um processo de ansiedade ou depressão. Se a família pressiona, fala assim, não, ele vai ser aquilo que eu não fui, né? E joga isso para a criança, isso gera uma ansiedade,
muito grande e o processo depressivo se desenvolve. Se ele falar, não, meu filho vai ser o que ele quiser, deixa ele vai ser livre, também pode gerar uma ansiedade e um processo depressivo, porque eu estou sem um lastro de família para me orientar, para saber. Porque muitas vezes o sozinho também é complicado, não é fácil. Então, a questão da família é uma questão delicada também, né? Não temos assim, nós profissionais dentro dessa área da psicologia, não tem como a gente direcionar uma família, falar assim, o certo é agir assim, não ajam de outra forma. Não tem. Vai ter que ser lançado, assim como uma pessoa que está pressionando o filho a ser aquilo, ele vai ser um bom profissional. Ou não, ele não vai ser bom profissional. Se deixar livre, ele pode ficar cada vez mais inseguro, né? Porque ninguém me deu apoio, ninguém me deu suporte, né? Então, eu vejo assim que não tem um certo ou errado. O que existe é diálogo, é conversar, né? Quando o filho chegar numa idade ideal, por exemplo, do segundo grau, que ele já está terminando o ensino médio, ele já vai ingressar numa faculdade, é conversar. É conversar. Filho, o que você quer? O que você planeja? Então vamos fazer uma orientação vocacional, por exemplo, que são alguns testes, tal, para ver que lado que você gostaria de estar atuando, tal. Então, eu acho que é isso. Acho que a família tem que dar suporte para o jovem que está ingressando na faculdade, né? Que vai ser um profissional, que está... Né? Às vezes nem é a primeira formação que vai ser a profissão dele, de repente é uma segunda graduação, coisa parecida. Mas eu acredito que isso não é deixar. Deixa meu filho ser o que quer, né? Porque eu fui muito pressionado na minha infância, na minha juventude, agora deixa meu filho assim. Então, não é. Acho que é a questão do diálogo, é conversar com os filhos, né? Aí sim, né? Nada de pressão e nada de deixar solto, porque deixar solto perde, ele não tem um laço familiar que possa deixar ele seguro. Porque família ainda espero que continue sendo essa base para o jovem, né? Diante das suas escolhas, não só profissionais, mas qualquer outra escolha. Agora, tem uma questão que a gente ia falar sobre a neurofisiologia, que é uma questão neurológica mesmo, é a ausência de uma substância que é a serotonina, que é um neurotransmissor, que é um dos neurotransmissores que nós temos, que ele leva para o nosso corpo substâncias como bem-estar, prazer, satisfação, tudo isso nos dá um bem-estar, né? E quando estamos na ausência desse neurotransmissor, que é a serotonina, ele começa a não desenvolver isso. Então, dá um desprazer mesmo, dá um desconforto, começa a trazer para ele situações, sabe, que não está condizente com o normal nosso. Então, isso acontece com a depressão. A ansiedade também está ligada a isso. Por isso que chamamos de transtorno. Transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, que tem níveis diferentes, como você mencionou, né? Então, por isso que os remédios utilizados, eles são para estimular o nosso cérebro a fabricar esses neurotransmissores, que é a serotonina, né? E aí vai melhorando. Eu sempre falo para os pacientes que estão tomando esses remédios que, além do remédio, tem outro fator que é ele que precisa agir. Então, ele precisa fazer exercícios, precisa movimentar esse corpo para quê? Porque fazendo academia, exercícios, qualquer coisa, vai gerar uma outra substância que é a endorfina, né? A endorfina também dá um bem-estar para a pessoa e isso vai melhorando também. Então, além do remédio que ele está tomando, é fazer atividade física e terapia, né? Então, isso vai melhorando para ele e isso dá um resultado muito bom. Os pacientes que entram comigo com processos de depressão leve,
médio ou grave, né, ele já entra com o psiquiatra, com medicamento, e uns 2 meses ele já está assim bem, né? Já consigo trabalhar com ele a questão cognitivo-comportamental, porque a gente vai trabalhar isso, né, dentro da terapia, para dizer, olha, o que você está pensando agora de positivo, você pode agir com atitudes, com comportamento, e você vai ver como você está positivo nisso. Então, vai melhorando, né? A gente vê assim nitidamente como melhora, né? E nos casos mais leves, não entra com medicamento, não. Acho que entra mais com terapia e atividade física e família junto, né? Pode ser os pais ou esposa ou marido. Então, são Isso todas é essas importante, né, ações. Sônia? Essa questão da gente entender o nível, né? Porque às vezes a pessoa ele está passando por um processo depressivo, não é? Eu me lembro que eu falei isso aqui na quinta-feira retrasada. Tem aquele processo depressivo que ele vai ser de curta duração, não é? Sim. E as pessoas hoje elas estão assim, elas estão o tempo todo nessa questão do buscar a felicidade, que não há espaço na vida das pessoas para a infelicidade, para a tristeza, para a melancolia. E às vezes a pessoa está passando por este momento e ele já quer logo um remédio para poder se livrar disso. Isso, Né? Para poder. Então, a gente entender o nível, ele é importante, né? Porque talvez a pessoa, veja, o fato da pessoa estar um mês passando por uma depressão não classifica essa depressão como sendo grave. Tá certo ou estou errado aqui? Sim, tá certo. Qual o período que nós poderíamos, então, classificar aí, que a gente poderia dizer, olha, já se faz aí, vamos dizer, X tempo, e a gente percebe que a coisa vem se acentuando. E juntamente com isso, antes de você dar a resposta, eu quero ler parte do que um escritor americano, Andrew Solomon, ele escreveu um livro, O Demônio do Meio-Dia, onde ele compartilha a sua experiência pessoal ao passar por uma depressão. Então, ele disse o seguinte, cadê? O oposto da depressão não é a felicidade, mas a vitalidade. A depressão ela começa do insípido, nubla os dias com uma cor entediante, enfraquece ações cotidianas, até que as suas formas claras são obscurecidas pelo esforço que exigem, deixando-nos cansados, entediados e obcecados com nós mesmos. Mas é possível superar isso. Não de uma forma feliz, talvez, não de uma forma feliz, talvez, mas pode-se superar. Ninguém jamais conseguiu definir o ponto de colapso que demarca a depressão severa, mas quando se chega lá, não há como confundi-la. Então, aí, certamente, ele está falando desse nível mais acentuado, esse nível que nós classificamos aqui, que a coisa se agravou mesmo, né? O time aí, para a gente, olha, realmente, agora a gente precisa partir por subir o nível. Assim como a gente começa a perceber que a depressão subiu de nível, como a família vai perceber isso, né? Leve, moderado e grave, para poder realmente começar a tomar as medidas. Tá. É muito arriscado, né, a família falar assim, está no momento leve, vamos deixar por enquanto, né? Tá ficando mais intenso, tá ficando grave, vamos levar no médico. Não, quem vai identificar isso é o médico, né? Os sinais é que vão falar para a família. Então, se ele está no estado melancólico, está muito triste, a melancolia que está ali, sabe? Que durante a manhã está super triste, mas à tarde já está melhor, né? Depois fica ruim também, porque às vezes o cair da noite também já leva um processo de depressão também, de melancolia, sabe? Está tendo essa oscilação. Isso é leve, né? Porque está tendo momentos bons, está se interagindo, saiu do quarto, tomou seu banho, tá bem, né? Agora, quando a coisa começa a ficar meio persistente, né?
o vocabulário dele, as coisas que ele fala, está trazendo um certo processo, um certo momento negativo, tipo, eu não sirvo para nada, eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo, né? Palavras em que ele traz nele uma negatividade, então é momento mesmo de ir para o médico, né? Então, é o choro, é o medo, é o pavor, é isso. Processos de choro mesmo, de não saber o que está acontecendo, né? Então, é importante ir no médico, ir no psiquiatra, ver, ele vai fazer as perguntas, vai diagnosticar. Não necessariamente o psiquiatra vai receitar remédio. Às vezes, até, ele vai mandar ir para outro clínico, outro médico, por exemplo. Se for uma mulher, de repente vai fazer alguns exames hormonais, porque tem isso também, tem muitos hormônios femininos, estrogênio e progesterona, que leva a um processo de melancolia muito grande, né? Chega a ser um processo de depressão. Para o homem também, a testosterona, o nível baixo também leva a isso. Tireoide, sabe? Também é isso. O hipotiroidismo ou hipertiroidismo gera também, porque a tireoide ele trabalha com o metabolismo do organismo, né? Então, é identificado, né? Para você ver o quanto o nosso organismo ele também está associado a muitas coisas, né? Ligados a uma ansiedade muito grande ou uma depressão. Então, não é só neurológico, né? Mas existem outros meios também. Então, são feitos os exames, né? Daí sim é diagnosticado, é feito um tratamento com a pessoa. Esse tratamento é no mínimo de 1 ano. A partir daí começa a fazer o que a gente chama de desmame, né? Que é a saída desse remédio, né? Desses remédios antidepressivos ou ansiolíticos, e aí vai tirando até a pessoa poder ela mesma começar a fabricar a serotonina, tudo, e viver a vida normal. Que pode, depois de um período, sei lá, de 5, 10 anos, não sei, ter algum gatilho que traga novamente o processo depressivo. Ele é uma doença que ele tem um começo, mas onde não tem um fim, sabe? Assim, nunca mais eu senti isso. Pode voltar, né? Vem no jovem, de repente para, daí na maturidade vem de novo, na velhice vem de novo. Quer dizer, é um processo que, mentalmente, em termos de cérebro, a gente não tem muito conhecimento do cérebro em si, nem na neurociência, né? A gente tem, é um órgão muito inexplorado ainda, porque é muito complexo, né? A gente tem os gatilhos, né? E eu estou aqui pensando assim, a vida cristã, ela é feita de algumas decisões, né? Por exemplo, quando Jesus diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Veja, são ações. Sim. Primeiro ele diz, vinde a mim. Depois ele diz, tomai. Isso na nossa vida física se aplica muito, né? Porque você, juntamente com as medicações, você dá orientações para que a pessoa possa também tomar atitudes que vão ser tremendamente importantes nesse processo de recuperação, de restauração. Cuidados que ele precisa ter e adotar na sua vida, porque a gente precisa entender que, dependendo do que acontece, né? Os disparadores eles vão acontecer e a gente pode começar a, de novo, desenvolver determinados sentimentos, comportamentos e a coisa começa a tomar um rumo ruim novamente, né? Então, a vida é feita desses cuidados. Eu estou aqui pensando o seguinte, às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, que a fé é sinônimo de força. Eu já penso o contrário, fé é sinônimo de fraqueza. Por quê? Porque você está confiando em alguém. A fé leva você a confiar em alguém. A fé leva você a depender de alguém. No nosso caso, como cristãos, a fé nos leva a não confiar em nós mesmos, a confiar que os nossos recursos vêm de Deus, que a nossa força vem de Deus, né? Que a nossa justiça ela vem de Deus, porque ela nos é imputada, ou seja, nós estamos falando
de algo que vem de fora, não é? Então, nós não somos salvos com base naquilo que nós fazemos, nós somos salvos com base naquilo que outro fez por nós, no caso da fé cristã, aquilo que Jesus fez por nós. E tem um texto na Bíblia, que é Filipenses 4,13, onde o apóstolo Paulo, ao compartilhar momentos da sua vida, da sua trajetória, onde ele diz que ele passou por momentos ruins, passou por momentos bons e teve algo que foi fundamental para que ele pudesse enfrentar todos estes momentos e com alegria no coração. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. E às vezes, lá atrás você tocou num ponto que eu achei interessante. Às vezes a gente está dizendo para as pessoas o seguinte, não, você pode, você é capaz. E talvez isso pode aumentar ainda mais o drama, né? Porque a pessoa se sente ainda mais fracassada. Porque quando ele tenta e não consegue, ele diz, meu Deus, fracassei de novo. Né? Não consegui de novo. E o cara não sai do buraco, porque a gente está dizendo para ele, não, você é forte, você consegue, você pode. Quando, na verdade, o apóstolo Paulo e a Bíblia diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, isso ajuda, né, Sônia? O que você me diz aí? Combinando aí esses elementos, né, do aconselhamento e a gente deixar claro para as pessoas que não é vergonha a gente dizer o seguinte, olha, eu preciso de ajuda, não é? Sobretudo da ajuda do alto, não negando a ajuda humana de forma alguma, mas a gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, porque às vezes a gente quer tanto provar que a gente pode sair sozinho desse negócio, que a gente não recorre a ninguém, não procura uma ajuda, não é? Tem situações, pastor, por exemplo, muitos dos meus pacientes, sei lá, uns 80% dos meus pacientes com depressão são crentes, de diversas denominações. E eles não compartilham isso na igreja. Meu Deus. Ele não fala. Que triste. Né? É triste. Né? Então, eu vejo até devido a certa... por causa da denominação, às vezes são muito rigorosos, né? Mas estão ali pedindo ajuda. Né? E então, eu reconheço até que eles buscam essa questão da fé, da intimidade com Deus e tudo mais dentro da igreja. Então, eles não buscam neles mesmos, né? Então, eles saem da onde é o foco para que eles contêm a palavra de Deus, que é dentro da igreja, das pessoas que estão lá dentro, não consegue ter, então eles saem. Então, ninguém sabe que eu estou fazendo terapia. Tem casos que nem a família sabe, que nem o marido sabe, que nem a esposa sabe. Misericórdia. Né? Então, o que é isso? É falta de apoio também lá dentro, né? Falta de apoio, falta de entendimento, é sinônimo de fraqueza mesmo, né? Falta de humanidade mesmo, né, Sônia? Isso. E o da igreja, acho que é pior. É nesse momento que as pessoas estão fora da igreja que eu entro um pouco com a parte de aconselhamento também, né? Aconselhamento bíblico e tal. Mas não ferindo também a questão da psicologia. Porque é bom lembrar que a psicologia ela é um tridente, né? Então, é como se fosse assim, ela lida com o corpo, com a mente e com o espírito, né? A psicologia ela é assim, a psique ela tem esse significado. Então, eu sempre falo que não dá para você lidar com a sua mente se seu corpo não está bem, né? Que você tem que mexer com o seu corpo, fazer alguma coisa, e seu espírito precisa também de alguma coisa, da fé principalmente, né? E eles reconhecem isso. Então, muitos até voltam para as igrejas ou vão para outras igrejas, depende, né? E buscam, né, a palavra e buscam se firmar na fé novamente. Então, tem muito disso, né? Uma dessas pessoas que eu falei que cometeu suicídio, ele jamais vai falar na igreja dele. Ele fala que teve um problema de pressão, que ficou muito mal, né? Então, é isso, as pessoas escondem mesmo por essa questão, desculpa,
essa questão da fraqueza, né? E deixam de procurar ajuda. Muitas vezes vão buscar ajuda escondida, né? Mas é interessante que Deus age tão assim, tão bem comigo, né? Que as pessoas que chegam a mim, eles ficam temerosos de falar sobre isso, e eles falam assim, mas na minha igreja tal, daí eu falo, você é crente? Eu falo assim, eu sou. Eu também sou. Eu falo, daí eles falam, ufa, que bom que bom que eu estou com uma terapeuta assim, sabe? Então dá para falarmos a mesma língua. Então, eu estou com muito medo, esse estigma da psicologia, da psicóloga que na sala tem um monte de imagens, de incenso, né? Essas coisas todas, né? Que tem alguns por aí, então fica com muito receio. Ou então, o psicólogo que é cético, né? Eu estou preocupado aqui com o seu horário, você tem aí o seu compromisso. E eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco e esse bate-papo que tivemos aqui, que esperamos que seja edificante para a vida de todos, né? Porque nós estamos falando aqui de coisas às quais nós estamos sujeitos. Eu quero ler um texto no Salmo 116, fazer as considerações finais e a gente vai orar e vai terminar. O Salmo 116, ele diz assim, a respeito de uma experiência que um homem de Deus, um servo de Deus experimentou. Ele diz, eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. E aí ele descreve coisas que lhe aconteceram na sua vida física e que afetou a sua vida emocional, porque nós somos seres únicos, não é? Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, veja, ele está falando aqui de uma questão física, ele fala de um problema de enfermidade que ele experimentou, e isso, evidentemente, trouxe consequências em quê? Na sua vida emocional. Não é? Então, nós precisamos entender isso. Né? Então, às vezes, os problemas emocionais que nós lidamos podem afetar o nosso físico, coisas relacionadas ao nosso físico pode afetar também a nossa vida emocional, porque Deus nos criou assim. Não é? Então, não tem como a gente ficar desvinculando uma coisa da outra, né, Sônia? Então, a gente precisa estar atento a isso. Né? Então, a gente conversou sobre isso. Às vezes, a pessoa precisa de remédio, né, para poder compensar aquilo que lhe falta, até que ele comece a ter os recursos necessários para poder realmente se reerguer, melhorar, tocar a vida. E eu quero dizer o seguinte, queridos, não é vergonha nenhuma a gente expressar fraqueza. Aliás, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando somos fracos, é aí que somos fortes. Porque nós buscamos recursos e toda a verdade é a verdade de Deus. Tá certo? Então, se a gente vai a uma farmácia, a gente vai comprar um remédio, porque a gente crê que pessoas se dedicaram, se empenharam, pesquisaram, e até que aquele remédio pudesse ser realmente definitivo para os bens que ele causa, com as suas contraindicações. É verdade, porque não faz só bem, tem as suas contraindicações, mas a gente parte do princípio de que é verdade que ele causa bem. Então, nós não podemos começar a tratar algumas coisas como se não procedesse de Deus. Uma pessoa que está passando por uma depressão, você que talvez está lidando com um transtorno de ansiedade, de depressão, veja, não é vergonha nenhuma expressar e demonstrar isso. Procure ajuda, converse sobre isso com alguém, procure profissionais, procure pessoas que possam realmente ajudar você a caminhar e se fortalecer em Cristo e adotar aí, tomar os cuidados outros necessários. Tá bom? Sônia, vamos orar? Vamos. Você pode nos conduzir na oração, por gentileza? Eu esqueci de orar, gente, lá no começo. Desculpa, a gente engrenou aqui, foi direto. A prosa foi boa, não é? Tá. E então nos conduza na oração e a gente termina aqui. Tá bom. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos, Senhor Deus, por essa grande oportunidade, Senhor, de expressar, Senhor Deus, alguns cuidados sociais que a gente precisa ter, os cuidados com as pessoas, Senhor Deus, quantos que sofrem,
que Oh, meu estão Deus. Tem em misericórdia. processos de depressão e Em nome de ansiedade também, Jesus. Senhor Deus, que não encontram seus caminhos, Pai Oh, amado. meu Deus. Ajude-nos, Tem ajude misericórdia. a família, Senhor Deus, a orientar os seus membros, Sim, meu ajude a Deus. igreja também, Senhor Deus, a ser mais acolhedora, Amém, a estar Senhor. acompanhando mais, Senhor Deus, Amém. quais subsídios que eles necessitam, Senhor Deus. Sabemos que tanto a depressão como a ansiedade têm solução, elas podem tirar essas pessoas desse fundo de poço, trazer para a superfície, começar a Verdade. respirar melhor, começar a interagir melhor Tem misericórdia, Senhor. Em nome com de os seus Jesus. iguais. Ó Senhor, ajude-nos. Nós Abençoa. sabemos que todas essas coisas não era para ser assim, nós, os É seres verdade. humanos, É eram para verdade. ser tão perfeitos, mas devido ao pecado, Pai amado, que foi Oh, meu imputado a Deus. nós, Trabalha, temos restaura, tantos problemas, fortalece. tantas coisas para nós, Senhor Deus, mas sabemos que um dia, quando Cristo voltar, estaremos em glória, Senhor Amém. Deus, com o corpo glorificado, sem Amém. esses problemas todos, sem dor. Amém? Amém. E eu Amém. peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Sônia, muito obrigado pela sua participação, o tempo aí Obrigada. precioso que você dedicou. Que Deus continue te abençoando aí, no seu trabalho, no seu ministério de aconselhamento e Obrigada. que pessoas sejam aí fortalecidas, restauradas, tá certo? Você Tá. que vai nos acompanhar, que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, te conceda aí um ótimo dia, uma ótima noite, enfim, te abençoe grande e poderosamente. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Valeu, Amém. Sônia. Obrigada. Qualquer coisa é só chamar. Tá joia. Tchau, tchau. 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 Bem, queridos, estivemos aqui nesse bate-papo com a convidada especial, a nossa irmã Sônia, e foi de fato aí um momento de alegria, né? A gente poder ter a participação de uma profissional, levando em consideração que há muitos tabus, né? Há ainda muito preconceito, muita discriminação. E eu queria que nós realmente nos atentássemos para isso, né? Que nós fôssemos assim mais humanos, né? Que nós fôssemos assim mais solidários. Quando a gente fala da igreja é um lugar onde as pessoas exercitam a sua fé, mas igreja acaba sendo um lugar onde as pessoas estão camuflando a realidade dos fatos. A gente aqui quer demonstrar força quando, na verdade, nós estamos fracos. A gente quer demonstrar que podemos quando, na verdade, nós estamos convivendo com angústias, né? Com sentimentos os mais diversos possíveis. Então, igreja acaba sendo um lugar de muita hipocrisia. Essa é a verdade. De muita desumanidade. Nos falta essa humanidade, queridos, da gente realmente caminhar ao lado das pessoas, da gente ser o que consola, de ser aquele que anima, de ser aquele que encoraja, de ser aquele que dá o suporte. A gente precisa resgatar isso na comunidade. Então, parece que a igreja se tornou o lugar dos poderosos, dos fortes, daqueles que não enfrentam problemas, daqueles que não passam por dificuldades, daqueles que estão sempre bem, né? Que o abatimento, que a tristeza, que as lágrimas não fazem parte da sua vida. Por isso que, às vezes, a gente na igreja é uma coisa fora outra. É o que a Sônia falou. Boa parte dos seus pacientes são cristãos, mas de gente que não tem coragem de compartilhar das suas lutas, das suas dores na comunidade a qual ele faz parte. Meu Deus do céu, que comunidade é essa? Que espaço é esse? A igreja tem que ser o lugar do encorajamento, a igreja tem que ser lugar de cura, a igreja tem que ser lugar onde as pessoas não tenham medo de se expressar, de compartilhar o que elas estão sentindo. Então, queridos, eu vejo nesse bate-papo aqui como nós precisamos melhorar, como nós precisamos evoluir nesse sentido. É muito triste essa constatação, por isso que tem pastores que se matam, pessoas que se matam, porque não se abriu, não compartilhou, não tiveram coragem, medo de serem julgadas, medo de serem condenadas, medo de que a coisa venha a público e as pessoas começam a tratá-la com diferença. Então, queridos,
Eu espero que nesse bate-papo, que Deus tenha misericórdia de nós. Porque fé não é sinônimo de forças, fé é sinônimo de fraqueza. Para que uma pessoa seja levada a Cristo, ela não tem que se sentir autossuficiente. Quem se sente autossuficiente não procura Jesus para a sua salvação, porque ele se sente bom, ele se sente capaz, ele acha que pode. Só procura a ajuda do alto aquele que olha para o próprio coração e diz: eu não posso, eu não mereço e eu necessito de algo fora de mim. Aquilo que só Jesus pode fazer para a minha salvação e aquilo que só Jesus, às vezes, pode fazer para a minha restauração. Que Ele te abençoe a sua família. Esteja atento, não vamos minimizar algumas coisas, alguns sinais. Estejam atentos aos sinais. Há aquele ambiente onde as coisas podem ser leves, tranquilo, passa, não desespere, não. Começa a perceber que as coisas, converse com um profissional, não é? Talvez antes de você encaminhar o seu filho a um profissional, a um pastor. Temos vários irmãos pastores atuando aí na área do aconselhamento, né? E antes de você, quem sabe, encaminhar o seu filho ou um membro da família, talvez você conversar com um profissional, expor essa situação, né? E procurar aí se aconselhar para ver o que é possível de ser feito. Tá joia? Então, que Deus te abençoe, Deus te conceda aí aqueles que vão estar conosco à noite, uma noite abençoada. Valeu, gente querida, um grande abraço. Tudo podemos daquele que nos fortalece. Então, a gente pode passar pelo dia mau, dia bom, vivenciar esses momentos, não é? Com a graça de Deus que nos sustenta. Deus sempre nos fortalece quando nós fazemos a sua vontade. Que Ele continue sustentando a sua vida. Tá bom? Terminamos aqui. Foi muito bom, foi bênção. Um grande abraço e até quinta que vem, se Deus assim nos permitir.